Regiane, espero sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo, tá? De estudo aqui em História da República, né? Do período República aqui do nosso país, do nosso Brasil, trabalhando hoje a República Oligárquica, tá bom? Lembrando aqui também e trabalhando também a questão aqui dos conflitos rurais que aconteceram nesse momento da história. Então, lembro para vocês que pós-proclamação da República, a gente vivenciou o período da República da Espada, que a gente trabalhou na aula passada, tá bom? Então, se tiver dúvida, volta lá. Então, a República Velha continua agora no momento da República Oligárquica, tá bom? E aí, a Pro quer que vocês prestem bastante atenção nas características desse momento aí da história, focando principalmente aqui nesses conflitos rurais. Ok? Então fiquem com a explicação da Pro sobre essa temática tão importante. Aqui, gente, vai ser a parte da República Velha que a gente conhece como República, né, oligárquica, ou seja, quando as oligarquias chegam ao poder, depois do período conhecido como República da Espada, que era governado por quem? Foi governado por dois presidentes ligados à área militar. E aí, esse período das oligarquias acontece quando? Quando, turminha, a partir da eleição, né, do primeiro civil para a presidência da República. Quem foi esse civil? Prudente de Moraes. Então, ele vai ser, né, o primeiro civil a chegar no poder aí dentro desse período da República, né, desse período republicano. E ele veio, né, não à toa, representar, né, as oligarquias agrárias do Brasil. Então é importante que vocês entendam que nesse momento da história do nosso país, turminha, nós tínhamos o quê? A riqueza sendo produzida a partir do café. Então, quem tinha dinheiro, quem tinha poder, quem mandava, eram as elites agrárias, ou seja, era aquele povo que vivia, né, dessa questão do café. Então, eles que tinham dinheiro e eram, portanto, né, eles queriam ficar um bom tempo governando o nosso país. E aí, gente, ele, né, pertenciam, né, Prudente de Moraes, ele pertencia ao Partido Republicano Paulista. E a gente sabe que nesse momento a gente ficou nessa alternância aí de Minas, São Paulo. Então, na política a gente conhece até mesmo com a política do café com leite, né? São Paulo representando café e Minas representando aí a questão do leite. E a gente tava aí, ele contava, né? Mesmo sendo eleito no Partido Republicano Paulista, ele contava com o apoio do Partido Republicano, né, Mineiro. E também Floriano, quando viu que não ia conseguir, né? Ele também começou a fazer esse apoio aqui a Prudente de Moraes, até porque ele também queria esse apoio aí para classe militar, já que ele viu que não ia ser mais eleito. As oligarquias brasileiras, né, em sua maioria, eles eram donos aí das grandes plantações de café, principalmente aqui naquele trecho ali, São Paulo, Rio, Minas, né? Então, eles dominaram por muito tempo, né, durante o período que a gente conhece como essa República Oligárquica, o nosso país. E qual eram as ideias dele? Era justamente a manutenção da economia, né? Aqui a economia agrária, né? Voltada a essa produção do café e também alguns investimentos na industrialização, né? Eles já percebiam que a industrialização seria o grande ponto, mas não era ainda o foco, né? Então, nesse momento, eles ainda continuavam, turminha, muito voltado à questão do café. Primeiros pontos aí, então, as oligarquias chegam ao poder nesse sentido. E aí a gente vai entender o quê? Que para a manutenção desse poder, dessas classes, né, 3 instrumentos foram decisivos. Então, eles disseram assim, bom, agora a gente vai querer esses civis, né, assumindo o poder, e a gente precisa fazer o quê? Para a gente ficar sempre entre nós, essa presidência. Eles criaram a política dos governadores, que na prática, né, foi um acordo firmado entre os governos, né, dos governadores e a pessoa ligada ali à presidência. Então, assim, cada governador tinha livre iniciativa, poderia fazer o que quisesse ali na região ali, né, do seu estado. Então,
para garantir ali, né, seu governo. Então, o presidente ele não ia fazer nenhuma interferência nessas políticas dos governadores. Em troca, ele queria total apoio, né, aqui nas próximas eleições e no momento aí, né, que solicitasse desses governadores esse apoio. Então, uma das políticas para a manutenção dessas oligarquias no poder era essa, a política dos governadores. A outra era a comissão de verificação de poderes. Então, todo presidente que fosse eleito precisava passar por essa comissão de verificação, que era formada pelo antigo presidente, ou seja, só pessoa ligada. Então, naquela época, né, anular uma eleição era muito fácil, né? Porque as eleições elas tinham aí uma grande fragilidade na questão aí, né, de ser organizado. Então aconteciam muitas fraudes, né, e tudo. E aí essa comissão de verificação, quando era eleito um presidente que eles não queriam, eles, anulavam. E a política do café com leite, eu já disse para vocês que era essa política, né, esse acordo firmado entre os paulistas e os mineiros para ficar nessa alternância da presidência do Brasil. Então, ora Minas assumia, né, como representante do Partido Mineiro, outra hora, né, São Paulo assumia essa presidência aí. Então, esses 3 pontos aqui serviram para dar essa validade para que essa república ela continuasse aí como uma república oligárquica, ou seja, as oligarquias, né, dominando todo o nosso território. Pontos importantes que a gente precisa entender aqui. Era muito baseado em quê? Essa república oligárquica? No processo que a gente conhece, né, como coronelismo, ou seja, os grandes coronéis, né, os grandes donos do café, eles faziam aí realmente a dominação dessa população. Então, era o voto aí realmente pelo coronel. Então, ele ia definir muito bem isso. Então, como existia, né, aí não existia uma estruturação, a gente tinha, né, grande pobreza no nosso país, a gente tinha realmente um processo assim, bem arcaico. O que acontecia, turminha? Esse coronel, ele fornecia, né, com esse título, né, que já vinha, né, de um grande tempo, ele fornecia, né, tudo que essa população precisava, né, então dava água, né, a questão de trabalho e tudo mais. Em troca, ele queria o voto na pessoa que ele indicasse. Ele fornecia tudo, né, segurança, alimentação, emprego, moradia, mas em troca ele queria esse voto. Então essa política aqui do coronelismo estava muito ligada a isso. O coronel é que ia, né, definir o voto dessa pessoa que se sujeitava a esse papel aqui, né, esse momento aqui da história. Lembrando que era uma coisa assim inata, né? Então cada pessoa, né, que principalmente que não tinha as posse, ela ia, né, estar sujeita a um determinado coronel. Isso daqui, minha gente, formou o que a gente conhece como curral eleitoral. Por quê? Com cada, né, coronel, ele tinha o seu grupo de pessoas que seguia, né? Então, o seu grupo de pessoas que fazia o que ele mandava, né? Votava em que ele mandava. Então, cada presidente tinha que fazer o quê? Conquistar o maior número de curral, né, eleitoral, né? O maior número de coronéis que tinham pessoas aí apoiando. Dentro disso, a gente também cria uma famosa, né, termo que a gente diz que é o voto de cabresto, que era o voto o quê, minha gente? Determinado por esse coronel. Então, esse coronel que de fato votava aí, né, só com essa representação. O que é importante a gente entender aqui? Que nesse momento o sistema eleitoral, a gente não estava, né, organizado como a gente tem hoje. Então a gente não tinha uma justiça eleitoral, a gente não tinha esse voto secreto. Então o voto ele acontecia, né, para todo mundo ver. Então a pessoa ela ia lá, né, esse coronel ia lá e observava mesmo em quem que aquela pessoa estava votando. Então era um sistema muito frágil. E aí por isso facilitou, né, esses pontos aqui, que são pontos aqui realmente que levaram a essa permanência dessas oligarquias no poder. A partir disso é que a gente tem essas oligarquias, né, tanto tempo, né, até 1930, dominando o nosso país. Olha a quantidade, olha o período que
que a gente tinha aí. Outro ponto, nono ano, que eu preciso conversar com vocês é a questão da economia na República Velha. A economia, eu já falei, né, no início da aula, que era baseada basicamente em duas formas. O café, e aí como o café começou a, né, dar alguns probleminhas, foi aí se apoiando aqui na indústria, mas principalmente o café. O café era o grande produto da economia. E aí, meus amores, a promessa que vocês entendam o quê? Que essa indústria, ela foi formada a partir dos recursos, né, captados aqui no período do café. Então, os grandes industriais eram também os grandes barões aí do café, né? Eram as pessoas que conseguiram acumular, né, riquezas nesse processo. Eu disse para vocês que esses barões do café começaram a investir na indústria. Por quê? Porque eles viram a oscilação do café no mercado, né, internacional. Um dos pontos que vai mostrar essa oscilação vai ser justamente o convênio de Taubaté. Professor, esse convênio foi o quê? Foi um momento, turminha, da nossa história que foi firmado um acordo, né, entre o governo federal e as províncias ali de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Minas. Esse acordo consistia em quê? Esse governo federal fazia esse empréstimo, né, para comprar o café que fosse plantado a mais, para que esse café não ficasse desvalorizado. Então, eles compravam esse café e aí queimavam, não tinha muito, né, para o café não ficar, né, em excesso, já que eles não tinham esse controle, né, de quando o café ia sair em determinados períodos, né, em determinados momentos. Então, esse convênio fornecia o dinheiro para que fosse comprado esse café que sobrava, ok? E aí, por essa oscilação, né, a gente vai ter aí a indústria também sendo aí, né, colocada para jogo aí nesse momento aqui da República Velha, ainda tímida, mas acontecendo. Aqui, minha gente, a gente vai perceber o quê? Que as cidades, né, também começam a se modernizar, no que a gente chama de bela época, né? Que a gente vai dizer que é o momento que a gente tem aí a tentativa, né, de colocar é um modelo que vem também da França, né? E a gente vai ter aqui, turminha, a tentativa de intensificar aqueles ideais, né, de ordem, progresso, que acontecia lá na Europa, que eles queriam trazer para o Brasil. Aqui eles queriam embelezar, né, as cidades, né, queriam uma organização, né, tirar as favelas. Então, havia também uma modernização dos centros urbanos nesse período. Outro ponto importante é a questão da imprensa negra no Brasil, que aqui a gente percebe que a gente tem pouco tempo, né, nesse momento que eu tô falando aqui, turminha, da libertação desses escravos. Então, essa imprensa negra, ela tinha como uma forma de resistência, de mostrar como estava sendo a resistência desses negros depois dessa abolição, já que não era dada nenhuma assistência a eles, né, depois desse processo. Então, precisava acontecer, né, isso daí para ter esse entendimento. Então, aqui também eram pontos que estavam acontecendo durante essa república aí, né, oligárquica. Agora, a Pro vai focar com vocês a questão dos presidentes, eu não vou trazer nessa aula, mas na próxima aula. O que eu vou focar com vocês? A questão dos conflitos. Nesse período dessa república oligárquica, foi um período assim, onde teve mais conflitos, né? Tanto urbanos quanto conflitos rurais, no nosso território brasileiro. E aí, gente, se davam não só, né, por motivos, como é que eu posso dizer? Estavam principalmente por motivos, né, da condição, né, vivida por essa população. E também pelo controle excessivo desses coronéis sobre a população. Então, turminha, havia realmente muitos movimentos, né, para limitar esse controle político, social e econômico que estava ali na mão das elites agrárias. Então, que eram as oligarquias, né? Então, esses conflitos visavam o quê? Diminuir, né, esse poder dessas oligarquias. E aí a gente vai comentar hoje, né, nessa aula, somente 3, que vai ser a Guerra de Canudos, né, a Guerra do Contestado e o Cangaço. Vão ser os 3 pontos que eu vou trazer hoje. Todos esses movimentos lutavam por quê? Por uma questão mais justa, por uma sociedade mais justa, sem a interferência tão grande aí do
coronel, né? Dos coronéis aí nessa vivência. Turminha, a Guerra de Canudo, né? Vocês já ouviram aí em vários momentos a história de vocês, né? Da história aí na escola, nesse momento de estudante de vocês. Então, assim, é uma guerra que ela é muito marcante para nós, né? E aí ela vai realmente, são conflitos, que a gente costuma dizer que são conflitos do espaço rural que nos marca muito aqui para nós, né? Da região aqui do sertão. Então, esse movimento ele tem um caráter político, religioso e social, né? E tem seu principal líder, né, aqui, Antônio Conselheiro. Então, o Antônio ele vai ser essa figura que vai levar, né, essa Guerra de Canudo ao patamar que ela tem. Então, essa guerra acontece em 1896, né, a 1897. É o período da guerra mesmo de Canudo. A trajetória de Antônio Conselheiro, ela é uma trajetória, né, bem ampla aqui, né? Foi uma guerra que foi combatida pelo governo federal, apesar de estar no território, né, da Bahia, mas ela foi combatida aí pelo governo federal porque se tornou uma ameaça ao modelo da oligarquia que a gente tinha naquele momento. Então, a figura aqui central vai ser Antônio Conselheiro, né? Ele vai ser essa figura que no início ele não se preocupava tanto com a questão dos pobres, não era seu ponto marcante. Mas ele começa, né, a andar, a fazer o processo de peregrinar, turminha, pelo território, pelo Nordeste brasileiro, né? Depois, aí muita gente diz, né, de um processo difícil que ele passou, né? Inclusive a traição aí da esposa e tudo mais. Ele começou a fazer o processo de peregrinar e levar a mensagem aí bíblica, né? A mensagem aí da fé. E aí esse religioso, né, ele começou a se tornar um religioso muito famoso. Por quê? Porque ele começou a observar a situação que vivia a população do Nordeste. E aí, dentro desse olhar que ele vai ter, né, ele vai fazer as pregações aí, né, afirmando que era que ele tinha uma ordem de Deus a partir daquele momento de tirar, né, de criar uma comunidade para tirar aquela população daquela pobreza extrema que ela vivia. E aí, dentro desse momento, né, que ele começa a fazer essa pregação, muita gente já se revolta, né? Então, com essa ideia que ele vai ter de criar um espaço para acolher essas pessoas mais sofridas aqui do Nordeste. E aí, turminha, observe o quê? Que ele, né, eu falei pra vocês que ele era um andarilho, mas tem um momento, né, que ele vai precisar, muita gente vai começar a ir até ele, né, e seguir ele nesse processo de peregrinar. E aí ele disse o quê? Eita, agora eu vou ter que, se fixar em um determinado lugar. Esse lugar foi Canudos, né, e aí dentro no sertão ali da Bahia. E quando ele faz esse processo de se fixar, gente, ele leva muita gente, né? Ele cria um ordenamento, ele cria uma instituição paralela ao que tinha, né? Ao que estava sendo colocado em toda a República. E aí isso incomoda demais, tanto ao governo, né, da Bahia, quanto ao governo federal. Então, ele cria, né, o Arraiado de Belo Monte, que vai ser um espaço, né, um local onde ele começa a receber essas pessoas. E esse espaço não vai estar submetido à ordem da República, não. Ele cria, turminha, uma própria administração, uma própria ordem, como se ele fosse, né, o presidente, e ele que fosse ter, né, as pessoas tivessem que respeitar a ordem dele. E aí, minha gente, esse arraiá, né, do Belo Monte vai ser esse espaço onde ele vai, né, começar a colocar essas pessoas, né, que viviam ali sofrendo, que vinham até ele sofrendo. Então, essa administração era bem simples, né, bem simples mesmo, arcaica. Ele fazia a divisão das tarefas, ele era como se fosse o presidente, ele tinha um conselho, né, que era formado por 12 pessoas, muito ligado àquela questão da ideia dos 12 apóstolos, né, ali que Deus, né, que Jesus tinha ali naquele momento, né. E aí ele chega a cerca de 30 mil habitantes ali naquele arraiado Belo Monte, né, na região de Canudos. Isso incomoda ou não incomoda, né, ao governo? Demais. E a Guerra do Canudos, né, acontece justamente por isso, minha gente. Então, esse fim do arraiado Belo Monte se dá justamente
por estar incomodando muita gente indo para aquela região, e ele estava se tornando, né, muito famoso, uma pessoa que estava realmente fazendo um processo de separação daquele espaço do restante do país, estava criando, né, como se fosse um país ali individual. E aí a gente vai ter várias investidas, né? A primeira começa lá em 1896, feito pelo governo da Bahia. Ele faz a primeira governo da Bahia, faz a segunda investida e não consegue derrotar, né? Não consegue acabar com esse arraiá do Belo Monte. Não consegue derrotar Antônio Conselheiro. E aí, turminha, passa a não ser mais só um problema do estado da Bahia. Entra aqui, né, em março de 1897, a gente vai ter aí, ó, o governo federal assumindo essa briga aí, né? E aí começa a tentar acabar com esse espaço aí criado, né, por esse importante líder. E aí, turminha, perde, né? Em vários momentos a gente vai ter aí essas tropas sendo derrotadas. Tanto do estado da Bahia, como depois, né, esses militares aí do governo federal. E aí essas derrotas gerou, né, do presidente naquele momento, que ainda era Prudente, né, de Moraes, um desgaste muito grande. E aí, né, todo o país comentava, a imprensa, né, falava muito sobre ele, e Prudente de Moraes já começou a ficar desmoralizado por não estar conseguindo acabar com esse ideal aí, né, com essa ideia de ter um espaço separado do restante do país, turminha. E aí a gente vai ter aí o fim desse arraiá quando, né, cerca de 10 mil soldados, né, aqui, né, 18 caminhões, então assim, ele monta um esquema de guerra para poder, né, acabar com esse arraiá do Belo Monte. Ok, turminha? E aí a gente vai ter a destruição desse arraiá, né, a morte de Antônio Conselheiro e das pessoas que moravam ali. Foi realmente dizimou totalmente, então matou todo mundo que estava ali para poder pôr fim a esse arraiá, e principalmente não era só esse espaço, era a ideia que ele promovia. Tranquilo? E agora a gente vai falar sobre um pouquinho da Guerra do Contestado, que tinha a mesma ideia da Guerra de Canudos, só que acontecia na região sul, ok? E aqui é incontestável por quê? Porque era uma região ali entre os estados, né, que a gente vai ter aqui Santa Catarina e do Paraná, que era uma região que era muito rica e que servia de disputa. Nesse momento da Guerra do Contestado, minha gente, a gente tinha uma construção, né, de uma famosa ferrovia, foi levada muita gente para essa região, e quando acabou essa construção, não devolveram, né, vamos dizer assim, essas pessoas aos seus locais de origem, elas ficaram lá, abandonadas sem empregos. Muitos camponeses foram desapropriados para a construção dessa ferrovia, ou seja, também ficaram sem emprego. E aí gerou, minha gente, uma situação parecida com a que estava no Nordeste no período ali de Canudos. Só que, né, nesse momento aqui, a gente também vai ter uma outra figura, né, José Maria, que vai ter aí, né, também essa mesma ideia de colocar um espaço para receber essa população, né, que foi conhecida como a Monarquia Celeste, ou uma comunidade, né, que a gente chama aqui do Quadrado Santo. Então, essa construção também desse espaço para poder receber. Foram derrotados, né, pelas tropas federais na Guerra do Contestado em 1916, aqui que a gente tem o fim dessa guerra, né, desse espaço aqui liderado por José Maria, que era também esse líder que criou basicamente a mesma estrutura que Canudos, ok? E aí a gente vai ter, né, esse fim, né, baseado também numa intervenção aí das tropas do governo federal. Turminha, o cangaço, né, que também foi um dos pontos aí, né, marcantes aqui no sertão brasileiro. Muita gente não sabe se eles eram líderes, né, se eles eram mocinhos ou se eles eram vilões, né? Então, muita gente não tem ideia se defende ou se acusa o cangaço, né? Ele aconteceu aqui, né, o cangaço foi aqui no sertão, né, aconteceu aqui no finalzinho do século XIX, né, até 1940, ou seja, século XX, né, eram grupos armados, todo mundo diz que eram grupos armados, né, amando aí os coronéis, né, era como se fosse o seu grupo ali de proteção, né, e tem aí interesses aí, né, eleitorais, né,
com relação ao voto e tudo mais. Esse grupo, né, esses grupos, né, que eram vários grupos aí do cangaço, eles, né, faziam, né, invadiam, saqueavam terras de ricos e pobres, né, eles viviam na mata, né, na caatinga mesmo, mas ele tinha aí, né, esse grande senso de justiça, né, a gente poderia colocar assim, né, para poder fazer esse processo de invadir essas terras ou não. Ok? O mais famoso, quem foi? Ainda no cangaço. Aí vocês já vão me dizer, né? Vão gritar aí, né? Que foi o bando de Lampião e Maria Bonita. Né? A gente tinha outros, mas eles foram, né, os mais famosos, os que deram mais trabalho aí também ao governo federal. Todos esses movimentos, veja, eles iam de encontro à política oligárquica. Ou seja, não eram pontos que deveriam ser combatidos, né, por essa política aí da oligarquia. Aqui eu coloco só para poder finalizar, né, essa ideia do cangaço, né, a gente vai ter várias tentativas de acabar com o cangaço aqui no sertão, que não dão certo, realmente que falha também, mas, né, em 1939 a gente vai ter aí, né, a morte, né, a captura e a morte do grande líder, né, que é Lampião e Maria Bonita, com seu bando todo sendo exterminado. E aí a gente também vai acalmar, né, vai acabar com esse período conhecido como o cangaço. Esse movimento aqui, né, ele foi realmente enfraquecido tanto por essa morte, como também do movimento migratório, né, que ia para São Paulo e Rio de Janeiro, a partir desse momento aí no processo de industrialização. Então muitas pessoas, né, que estavam ali morrendo de fome, sem condição, passaram aí, né, para essas regiões, né, abandonando também essa ideia do cangaço, né, do sertão. Então, turminha, hoje a gente focou, né, nessa ideia, principalmente esses conflitos agrários. Próxima aula a gente vai falar sobre a questão dos conflitos no espaço urbano, que também teve, né, lógico, evidentemente. Nesse período a oligarquia foi marcada por conflitos, era característica, né, muito forte desse momento. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, esse processo todinho que a gente debateu hoje, né, e aí aproveitem a aula, né, e são pontos que vocês precisam lembrar, ok? Fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula.